Palmeirense, presta atenção. Já se passou aquele momento em que a pressão no Palmeiras parecia coisa do passado? Hoje tem nome, sobrenome e efeitos diretos no campo. É política, é resultado, é cobrança. E isso tá pegando fogo. Fica comigo que a temporada do Verdão virou um dos temas mais quentes do futebol brasileiro. E você vai entender por quê. Nos últimos meses, a pressão sobre a presidente Leila Pereira cresceu de maneira expressiva dentro do Conselho Deliberativo do Palmeiras. E há motivos claros e objetivos para isso. Não é apenas fruto de ansiedade da torcida. Tem contexto esportivo, competições decisivas e até campanhas de rivais que mexeram com o orgulho palmeirense. Vamos por partes. Desde que assumiu a presidência, Leila Pereira conduziu o clube em um período de grande investimento, muitas finais e conquistas importantes. Mas, no cenário mais recente, a avaliação de parte dos conselheiros e de alguns setores da torcida é que os investimentos deixaram de gerar o retorno técnico esperado dentro de campo. Ou seja, dinheiro gasto alto não está se convertendo em títulos e desempenho contínuo, como antes. O Palmeiras chegou a disputar e perder a final da Copa Libertadores de 2025 para o Flamengo por 1-0, numa decisão bastante disputada, mas que deixou um gosto amargo na boca de quem esperava levantar a taça novamente. A derrota para o Flamengo em uma final continental pesa muito, especialmente porque o rubro-negro não só venceu essa final, como também conquistou o Campeonato Brasileiro na mesma temporada, reafirmando sua força nacional e continental, algo que aumenta a sensação de que o Verdão ficou para trás em relação aos principais rivais. E falando em rivais, é impossível ignorar o papel que o desempenho do Corinthians em 2025 desempenhou nesse contexto de pressão interna no Palmeiras. O Corinthians, mesmo vivendo uma das maiores crises políticas e financeiras da sua história recente, com dívida bilionária, imbróglios administrativos e instabilidade fora de campo, virou notícia por conquistar títulos importantes em sequência. Em 2025, o Timão conquistou o Campeonato Paulista em cima do próprio Palmeiras, impedindo que o Verdão conquistasse o tetracampeonato consecutivo estadual e dando um golpe simbólico na autoestima alviverde. Além disso, no mesmo ano, o Corinthians levantou a Copa do Brasil ao vencer o Vasco da Gama, na final, somando mais um título de peso ao seu currículo do ano. E olha o detalhe. Esses títulos vieram em meio a uma crise interna séria no clube, com questionamentos administrativos, transfer bans e enorme dívida. E mesmo assim o Corinthians conseguiu dar respostas dentro de campo. Esse contraste, a aparente estabilidade offshore do futebol alvinegro e o fato de o Timão conseguir títulos mesmo em cenário de caos interno, virou argumento de muitos conselheiros e até torcedores palmeirenses. Se um rival com problemas consegue levantar taças, por que o Palmeiras não consegue repetir o mesmo com um investimento e estrutura aparentemente maiores? Esse cenário de títulos de rivais, tanto do Flamengo quanto do Corinthians, amplificou a cobrança interna por resultados tangíveis e consistentes. Conseguir chegar na final continental, terminar vice-campeão, disputar competições importantes e não converter isso em taças regulares, acabou virando argumento para reforçar a crítica contra a gestão. Dentro do Conselho, a leitura de alguns membros é que essa dinâmica de resultados, especialmente em momentos decisivos, detona argumento e confiança no planejamento que vinha sendo executado. E isso está diretamente ligado, e não é coincidência, com a discussão que tem se intensificado sobre o terceiro mandato de Leila Pereira. Vários conselheiros veem a busca por um novo mandato não só como algo politicamente desgastante, mas como um movimento que pode dividir ainda mais o clube se os resultados esportivos não corresponderem às expectativas. Afinal, um terceiro mandato vem em um momento em que a pressão por títulos é alta, e a oposição interna aponta que insistir nessa trajetória pode ser uma barca furada, expressão usada por membros que querem mudança de direção no clube, justamente porque acreditam que o Palmeiras precisa reconstruir confiança, foco e planejamento técnico. A resposta da presidente a essas críticas tem sido, até agora, ir ao mercado para tentar reforçar o elenco com nomes de peso, buscando justamente eliminar o principal argumento da oposição: falta de impacto esportivo imediato. Essa corrida por reforços é entendida por alguns como tentativa de recuperar terreno dentro de campo, aliviar a pressão interna e, claro, enviar um recado de competitividade forte aos rivais que estão levantando taças no cenário nacional e continental. Mas aí está o desafio. Reforçar o elenco com grandes nomes muitas vezes implica em maior gasto, maior expectativa e ainda mais pressão se o resultado não vir rápido. Isso cria um efeito cascata de cobrança dentro e fora do clube, que não era tão intenso nos últimos anos. Para o palmeirense que acompanha tudo de perto, os resultados recentes, somados aos títulos dos rivais e à própria situação interna, estão deixando claro que o Palmeiras está em um período decisivo da sua história recente.
É o momento em que cada decisão conta, seja no campo, com jogadores e técnico, seja fora do campo, com escolhas políticas e de liderança. E agora eu quero saber de você. Você acha que a pressão sobre a Leila é justa ou exagerada? Os títulos do Flamengo e do Corinthians influenciam o que esperamos do Palmeiras? Um terceiro mandato faz sentido com esse cenário esportivo? Coloque a sua opinião nos comentários. Aqui é espaço para debate de palmeirense para palmeirense. Se curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal Palmeiras 90 Minutos e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo pesado como esse. Porque aqui a gente fala verdades e não passa pano quando o assunto é palmeirense de verdade.